Você quer saber as 5 dicas fundamentais para o pós-operatório das abdominoplastias? Então você vai ter que assistir esse vídeo de agora até o final. Olá, amigos do Clube da Plástica! Antes de começar, vou lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal e deixar o like debaixo desse vídeo aqui, porque isso é muito importante pra gente, tá certo? Bom, pessoal, então, eu fiz aqui uma seleção das 5 dicas que eu acho fundamental para os pacientes que realizam abdominoplastia ou a lipoabdominoplastia, que é a cirurgia que eu gosto de fazer, para que ele consiga ter um resultado mais tranquilo, um pós-operatório mais tranquilo e um resultado mais eficiente após essa cirurgia. A primeira dica parece simples, mas muitas pessoas esquecem, que é de não pegar peso e não fazer esforço físico, principalmente na primeira, segunda e até na terceira semana de pós-operatório. Por que isso é tão importante? A gente tem que lembrar que com a abdominoplastia a gente fica muito ligado na retirada da pele, na parte inferior do abdômen. Mas a gente pode se esquecer que a musculatura da parede abdominal também é tratada com essa cirurgia. Então, pessoal, se a parede abdominal foi tratada, ela foi reforçada, o cirurgião teve que usar pontos, para juntar, para fortalecer, para deixar ela mais firme, como era antes, de a paciente ter engordado, ou da paciente ter tido filho. E esse músculo, ele é bastante forte. O músculo reto abdominal é o principal músculo que dá o nosso equilíbrio. Então, a gente toda hora está meio que contraindo ele. Então, no pós-operatório é importante você não pegar peso, não tentar fazer um esforço a mais com o próprio corpo, porque só de tentar manter o equilíbrio com o corpo, você segurando alguma coisa mais pesada ou fazendo um movimento mais brusco, você já contrai essa musculatura. Com essa contração, pode ser que algum ponto que foi dado pelo cirurgião se rompa, e isso pode atrapalhar o teu resultado final. A segunda dica tem até um pouquinho a ver com a primeira. Na verdade, está relacionada a como você deve levantar da cama, quando estiver deitada, e de uma cadeira, de um sofá, quando estiver sentada. Isso porque, dependendo do movimento que você faça, você pode exigir demais da musculatura abdominal. Então, a gente fez até um vídeo há pouco tempo aqui no Clube da Plástica que a gente dá dica de como fazer isso, para você tentar usar a musculatura de outras regiões do corpo para forçar menos a musculatura que está suturada, que está costurada, que está reforçada na parede abdominal. Terceira dica. A terceira dica, ela não depende totalmente do paciente, porque está relacionada com a fisiologia do paciente e às vezes a gente não consegue controlar o que o nosso corpo faz. Então é o seguinte, eu lembro sempre as minhas pacientes, quando elas forem espirrar, tossir ou se por acaso elas estiverem enjoadas, com náuseas e estiverem achando que vai vomitar, elas protegerem o abdômen, porque esses 3 reflexos, eles causam uma forte contração da musculatura abdominal. Tanto o espirro quanto a tosse e, ao meu ver, principalmente o reflexo de vômito, eles fazem uma contração muito forte com a região abdominal para poder colocar para fora aquilo que está incomodando o organismo. No caso da tosse, para mim é a mais fácil, a paciente ainda consegue tossir, às vezes mais levemente, tirando os casos de engasgo. Quando engasga, não tem como tossir levemente, porque aí é uma coisa que o organismo necessita de expulsar com uma força grande. Então ninguém, quando se engasga, consegue tossir levemente. Mas quando está um pouquinho gripada, com a garganta um pouquinho arranhando, você consegue coçar a garganta de alguma forma, assim, para diminuir ou então tossir com uma intensidade menor. Só que o que eu falo sobre proteger o abdômen? Proteger o abdômen é você abraçar o abdômen com as 2 mãos, fazendo com que ele não se distenda para fora com muita intensidade. Então você faz uma proteção contrária à distensão do abdômen. Isso vai ajudar a segurar ali também os pontinhos que foram dados na musculatura, os pontos internos do abdômen, tá certo?
O espirro é muito também difícil. Uma dica que eu dou para o espirro, você não consegue controlar ele, mas tem muita gente como eu, por exemplo, que prende o espirro de reflexo. Eu não gosto de espirrar alto, então eu tenho mania de prender. Quando você está no pós-operatório de abdominoplastia, espirre alto, espirre forte, espirre para fora, que dessa forma você faz menos força com o diafragma, que é o músculo da respiração, e isso vai diminuir a força também da musculatura abdominal. Então espirre mesmo para fora. Lembre-se também que você pode defender a barriguinha com as mãos, segurar, né, contrário, fazer uma força contrária ao abdômen para também não deixar o abdômen se distender demais. No caso dos vômitos, o importante é, se você começou a ficar com náusea, começou a se sentir enjoada, lembre daquele remedinho que seu cirurgião passa em caso de náuseas e vômitos. Então, antes de vomitar, tente já tomar o remédio, porque vômito não tem como controlar a força. Você vai fazer força com o abdômen e isso é perigoso para o pós-operatório. A penúltima dica, né, a quarta dica, é sobre o uso das cintas, das talas e da realização da drenagem linfática. Bom, antes de começar a falar, vou lembrar vocês que eu estou falando da minha experiência, do que eu faço com as minhas pacientes. Cada cirurgião tem uma conduta. Tem cirurgião plástico que nem gosta de usar cinta, outros não fazem drenagem linfática. Mas isso é baseado no tipo de cirurgia que esse cirurgião faz e na escola que ele teve. Então ele segue aqueles princípios que ele sabe que dá certo daquele jeito. Eu estou falando da minha experiência pessoal. Bom, as minhas pacientes todas que fazem abdominoplastia, ou lipoaspiração, ou lipoabdominoplastia, que eu disse que é a cirurgia que eu gosto de fazer para o abdômen, elas usam cintas e talas. Talas é aquela pranchinha, né, que tem vídeo aqui no canal também falando sobre quando deve usar, quando não deve usar, até quando deve usar, que protege, né, essa tala protege a pele da paciente, a cicatrização da paciente da própria cinta, para que as dobras da cinta não causem nenhuma marquinha ou uma cicatrização errada. Isso é muito importante, que a paciente, apesar do desconforto que ela causa em alguns pacientes, eles continuem usando a cinta até o momento correto de poder retirar, né, gradativamente a cinta. Isso tudo é para segurar o edema, segurar a formação do inchaço e ajudar também na drenagem linfática. Falando agora diretamente da drenagem linfática, eu acho muito importante para esses tipos de pacientes que se submeteram a essa cirurgia, realizarem a drenagem linfática no pós-operatório. A drenagem linfática ela vai auxiliar o organismo da paciente, o corpo da paciente, a drenar, a retirar o líquido que foi acumulado naquela região pela própria cirurgia e pelo déficit também causado pela cirurgia ao retorno venoso e linfático natural da paciente. Depois de uma cirurgia dessa, há uma lesão do sistema linfático e venoso superficial, principalmente, nessa região que foi operada. Então acumula líquido, o organismo tem uma dificuldade maior de tirar o líquido dali. A drenagem linfática feita por um profissional que saiba o que está fazendo, ela auxilia demais a regressão desse edema para os pontos corretos, onde ainda estão intactos os vasos que vão retirar esse líquido que está acumulado. Então é importante a paciente guardar, né, ali no orçamento dela um dinheiro que ela já sabe que ela vai usar para isso e também seguir à risca, né, os dias corretos que o profissional vai falar que tem que fazer. Pode ser feito todo dia, pode ser feito um dia sim, um dia não, pode às vezes pular 2 dias, depende de cada caso, de quanto que a paciente está edemaciada, qual foi o tamanho da cirurgia, isso tudo influencia, mas é importante seguir essa rotina direitinho. Agora a última, não menos importante, pelo contrário, eu acho que é a mais importante, é o paciente beber muito líquido, se hidratar bastante no pós-operatório e ter uma alimentação correta. O que seria isso? Se a paciente fez uma abdominoplastia associada à lipoaspiração, se ela teve até lipoaspiração em outras regiões do corpo, além do abdômen, tipo nos flancos, nas costas, essa cirurgia é uma cirurgia que expolia, deixa a paciente com grandes perdas hidroeletrolíticas, tanto de água, né, quanto de eletrólitos, sódio, potássio, cloro. Então, fazer a reposição disso de uma forma correta é muito importante. Então, nos casos de uma cirurgia grande, dessa paciente por dia tem que beber de 4, às vezes até 5 litros de água por dia. Pode ser água de coco, Gatorade, esses isotônicos são importantes, que tem muitos eletrólitos, né? Sucos também de frutas, principalmente daquelas frutas muito aquosas, melancia, melão, é interessante também para o pós-operatório.
e evitar, logicamente, líquidos que desidratam, que não hidratam, que tem muito sódio, tem muito sal, tipo refrigerante, até refrigerante diet, tem bastante sódio na composição, então, na verdade, isso não hidrata ninguém. Aqueles sucos de caixinha também, que você vai ver lá, tem uma quantidade de sódio grande, isso aí você evita, tenta ficar mais na água mesmo, né, e nos sucos com frutas naturais. E a alimentação, lembrar sempre dos alimentos que têm pouco sódio e são menos inflamatórios. Temos vídeos aqui também no canal que dão dicas importantes desses tipos de alimento. Isso vai ajudar a paciente a não inchar, né, e a desinchar, que é o principal que a gente quer nessa fase inicial do pós-operatório de abdominoplastia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, anotado as dicas aí, vocês que estão se preparando para fazer esse tipo de cirurgia. Se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo, curtam também os outros vídeos que vocês gostam, que vocês já assistiram, que vão assistir aqui do canal. E semana que vem eu volto na segunda-feira com outro vídeo para vocês. E doutora Ali, que está chegando quinta-feira agora com um tema novinho para todos vocês. Um grande abraço e até lá!